Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na epístola de 1 Pedro, né? Na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. Está ali antes do evangelho da primeira carta de João. Vamos lá. 1 Pedro 2:4. A palavra diz assim. Todo mundo achou, hein? 1 Pedro 2:4. Diz assim, desculpem, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Né? Chegando-vos para ele. Então, a palavra diz assim, chegando-vos para ele, pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos meditar sobre essa palavra. Então, quero que nesse momento você curve a sua fronte, você que está em casa também. Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, eu quero agradecer pelo dia do Evangelho. Quero agradecer por estarmos numa igreja que prega a Tua palavra. Quero agradecer por cada irmão que entrou aqui hoje com o propósito de prestar esse culto ao Senhor. Quero agradecer pelo privilégio de ser o ministro da Tua palavra nessa noite. Quero agradecer àqueles que estão conectados conosco, porque essa palavra, Pai, que o Senhor nos inspirou a apresentar para a Tua igreja, ela possa entrar em nossos corações, tirar os maus entendidos, daqueles que não estavam entendendo, entender a importância de nós sabermos exatamente o significado do Evangelho, porque o Senhor não fez nada por acaso. O Senhor é um Deus que cuida de detalhes. O Senhor é um Deus que faz tudo com muito capricho. E o Senhor viu a nossa vida antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha visto a Tua igreja aqui em Osasco. Cada um que estaria nesse dia 31 de outubro aqui assistindo esse culto presencial. E também aqueles que estão pela internet. Então, Pai, eu peço que o Espírito Santo agora, que já nos deu esse privilégio de estarmos aqui nessa reunião para o estudo da Tua palavra, que Ele venha ministrar em nosso coração. Eu peço agora que eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de dispersão, mesmo no lar, aonde você estiver, que aquilo que veio para afastar você, a sua atenção da palavra de Deus, seja repreendida agora, em nome de Jesus, que a nossa atenção seja para entender essa mensagem tão importante para nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos lá. Hoje nós vamos meditar sobre uma palavra que tem só um versículo. Mas esse versículo 4 aqui, aliás, o 4, 5, né? Ele diz muita coisa. Então, primeiramente, Pedro escreve uma carta dizendo assim, chegando-vos para ele, tá? Para ele quem? Jesus, pedra que vive, pedra viva. Então Jesus é considerado a rocha, uma pedra que vive. Né? Ele fala o seguinte, ela foi rejeitada antes pelos homens, mas eleita e pedra preciosa para Deus. Muitos rejeitaram Jesus, né? Nós sabemos disso, que o crucificaram, levaram ele à morte, né? Mas essa pedra foi eleita, pedra preciosa para Deus. Então, nessa carta de Paulo aqui, de Pedro, né? Ela fala duas coisas. O primeiro texto manda a chegarmos a Jesus. Chegarmos a Ele, ou seja, chegue a Jesus, tenha intimidade com a palavra, busque o Senhor Jesus, né? Ele é a pedra viva. Então, a primeira coisa que a mensagem de hoje fala para nós é a chegarmos a Jesus. Ele fala quem é Jesus.
pedra viva, né? Mas ele fala também quem nós somos, que também somos pedras vivas. Mais do que isso, ele fala assim que nós somos pedras vivas e sacerdócio santo. Então, a palavra diz que nós somos pedras vivas. Jesus, nós já pregamos essa palavra aqui, não é exatamente nesse termo que eu vou pregar hoje, mas nós já falamos aqui sobre isso. Jesus, ele fundou a igreja dele, né? Jesus é considerado a rocha, ele é o fundamento da nossa fé, ele é o alicerce, né? E aí, a Bíblia diz que nós somos pedras vivas para a edificação da casa espiritual. Então, nós estamos falando o seguinte, né? Que a igreja, que nós começamos a falar, explicar, não são essas 4 paredes. A igreja de Jesus não é ferro, forro, né? Cimento, não é isso. A igreja de Jesus somos nós, pedras vivas. Nós edificamos a casa espiritual. Nós juntos, se nós sairmos daqui, todo mundo junto, e for ali na esquina pregar a palavra, a igreja estará lá. Porque a igreja não é esse prédio, a igreja não é a estrutura, a igreja somos nós. Então, Jesus, ele criou a sua igreja em cima do fundamento dele, que é a rocha, e nós, pedras vivas, fazemos a casa espiritual. Então, nós edificamos a casa espiritual. Então, nós somos a igreja de Cristo. Porque nós, né, a palavra diz aqui, ó, chegando-vos para ele, pedra que vive, Jesus é o alicerce, né, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita. Também vós mesmos, como pedras que vivem, nós também somos pedras vivas. Só que Jesus é o fundamento e nós somos as paredes que vai edificar a sua igreja. Então nós vamos ser, então juntos tornamos a casa espiritual. Agora, nós, assim como é importante nós sabermos quem Deus é, quem Jesus é, também é importante nós saber quem nós somos para Deus. Então Deus nos chama, nos vê como pedras vivas, aqueles que vão edificar a igreja de Cristo aqui na terra, né? Então nós, cada um de nós, somos juntos, nós formamos a igreja de Cristo, né? E com um propósito, Pedro chama a gente, né, para que, a palavra diz, para serdes sacerdócio santo, a fim, então nós somos chamados para ser, ele nos fez casa espiritual para ser sacerdócio santo para um fim, para prestarmos assim sacrifícios espirituais, tá? A palavra diz assim, ó, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então vamos lá. Essa verdade, assim como um dia vocês já viram essa pregação que Jesus falava lá para os seus discípulos, quem o povo está dizendo que eu sou? Aí eles falaram que o Senhor é o Elias, o Messias, ou melhor, Elias, Jeremias, outros estão dizendo que é um profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, eu sei, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, muito bem, né? Você falou certinho, mas não foi você que soube disso, foi Deus que te revelou. Porque ninguém sabia disso, foi Deus que te falou. Então, assim como você sabe quem eu sou, Jesus, né? Ele é a rocha, a pedra fundamental da igreja. Ele falou assim como você disse que eu sou Cristo, a rocha, a pedra viva, eu também digo que tu és Pedro, né? Petros, né? E sobre essa rocha, que é eu ser o fundamento, o alicerce, construirei a minha igreja. A Igreja Católica pegou isto como para dizer que Pedro, o Papa, é a pedra fundamental da igreja, mas não é nada disso. A palavra não diz isso, a palavra diz que Jesus é o fundamento da igreja, é o alicerce, a rocha, e nós
somos pedras que vão edificar a casa espiritual. Mas aí vem um propósito. Eu sei que muitos de nós, às vezes, nós paramos e pensamos, por que eu vou à igreja? Por que eu sinto gosto? É bom a gente ir à igreja, louvar a Deus, é bom a gente ir lá, ouvir a palavra de Deus, mas será que Deus sabe quem eu sou? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus tem alguma, né, se eu for ou se eu não for, vai fazer diferença para Deus? Irmãos, Deus sabe de todas as coisas e Ele conta com cada um de nós para sermos a igreja de Jesus aqui na terra. Lembre-se disso, Jesus começou o ministério e quando Ele ascendeu aos céus, Ele está lá sentado à direita, à destra do Pai, e aí Ele enviou o Espírito Santo para que nós, igreja de Cristo, fizéssemos a obra, né? Concluísse, continuasse a sua obra aqui na terra. Então nós temos um papel importante. Nós não somos mais uma pessoa que vamos à igreja se der, se puder. Não. O Senhor, Ele conta conosco. Cada pedrinha que somos nós, encostada uma na outra, vai formando a igreja de Cristo. A igreja que vai marchar e que vai fazer grandes coisas aqui na terra. Então nós somos pedras vivas. Assim como Cristo é pedra viva, mas Cristo é o fundamento, nós somos aquele que fecha, completa a obra do Senhor. Amém? Você viram a importância da nossa, né, que Deus nos chama? Aí, na revelação da palavra de hoje, fala que nós fomos tidos como sacerdócio santo. Pastor, mas sacerdote não é só o pastor? Não. Todos nós, vocês e eu, temos o sacerdócio santo. Está escrito aqui na palavra, não sou eu que estou falando da minha vontade. Então, aí, irmãos, eu quero que os irmãos saibam o seguinte, né? Enquanto nós vemos aqui muitas pessoas olhando, falando, achando que eu vou à igreja, nós somos a igreja. Se nós nos reunirmos na sua casa, a igreja de Cristo está lá. Se nós reunirmos na minha casa, a igreja de Cristo está em casa. Se nós reunirmos lá no jardim, a igreja de Cristo estará lá. Então, a igreja é apenas o local em que a igreja, esse prédio, é apenas o local onde a igreja de Cristo se reúne para que Deus se manifeste através da pregação, através do louvor e tudo que mais que está sendo feito aqui. Então, o que eu queria passar para os irmãos? Muitas vezes a pessoa ela é tão simples que ela pensa o seguinte, né? Eu vou entrar numa porta chamada igreja, fui à igreja. Olha o perigo. Tantas pessoas, como eu já li aqui, mal informadas. E a palavra diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu não posso entrar em qualquer lugar, a não ser aonde pregue a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que vir só a esse local. Tem muitas igrejas, graças a Deus, né, que pregam a palavra de Deus. Mas se você estiver num lugar em que não pregue a palavra de Deus, você está perdendo seu tempo e se você morrer e não tiver a palavra, você não entrará no reino do céu. Então, a pessoa que está seguindo aquela palavra que não é a verdadeira, ela está correndo risco que nem aquela pessoa, vou fazer um exemplo bem de impacto, né? Pensa uma pessoa que está com uma infecção que pode levar ela à morte e ao invés dela tomar antibiótico, deram para ela um remédio falsificado com farinha. O que vai acontecer, né? Então, é a tragédia, é isso aí. Então, irmãos, o que eu estou trazendo para vocês hoje, né, é que o que salva não é a igreja. O que salva não é ir à igreja. A palavra diz lá em Romanos 1,16, Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação
de todos os que creem, começando pelos judeus, pelos gregos e indo para os romeus, começando pelos gregos e indo para os judeus. E ele fala o seguinte, né? A palavra diz assim: de fé em fé, o justo viverá por fé. Então, o que nos salva? A igreja? Não. É o evangelho que tem o poder de Deus para a salvação dos que creem, né? Começando pelos gregos que traduziram, os judeus, né? E também aqueles que, por fé em fé, pela salvação, receberam pela graça, né, a salvação. Então, irmãos, o justo viverá por fé. Então, se nós não crermos na palavra de Deus, nada de salvação. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: existem muitas imitações, muitas fraudes, muitas fakes, vamos chamar, né, nesse mundo aí. Por exemplo, tem igrejas que chamam até a igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias. É a igreja de Jesus Cristo. Tá. Mas eu quero que você peça para eles mostrar a palavra, para ver se é a palavra de Deus que estão sendo pregados lá. Qualquer lugar que você for, se você ver que não prega a palavra de Deus, não é a igreja de Jesus Cristo. Por isso, não é a igreja, e sim aquilo que se prega, o evangelho verdadeiro. Amém? Então, nisso aí, irmãos, eu queria dizer para vocês o seguinte: existe uma diferença entre a igreja de Cristo e o resto. Eu vou fazer uma comparação aqui, para vocês entenderem, pegar um exemplo só. Comparar a igreja de Cristo com a Babilônia. Né? A Babilônia, né, em termos bíblicos, ela é tida como devassidão. A Babilônia é tido como aquilo que não está seguindo nada de Deus. Babilônia, na verdade, ela existe. A Babilônia, de fato, historicamente falando, na antiga Suméria, né, lá na Mesopotâmia, a capital lá da Mesopotâmia, ela teve, a Babilônia, ela foi assim um tempo, né, em que foi considerado a porta de Deus para as pessoas que ali viviam. A Babilônia foi considerada a porta de Deus, mas para os judeus, né, que via uma grande distorção daqueles que seguiam a palavra de Deus, ele falava: não, Babilônia é confusão. Irmãos, então vamos lá, só para vocês pegarem aqui, em Gênesis 11:3, havia lá, na época, depois do dilúvio, depois que a vida foi retomada, né, após o dilúvio, nós tivemos lá Nimrod, antes de Abraão, né, começar o povo de Deus, começar a formar o povo de Deus, teve a situação da Babilônia. Então, ou melhor, da Torre de Babel, que todo mundo se lembra. Então, em Gênesis 11:3, a palavra diz que Nimrod resolveu fazer um caminho para chegar ao céu. Né? Olha só, vamos ler junto aqui. Gênesis, está no comecinho da Bíblia, é fácil de vocês chegarem lá. Só abrir a Bíblia no começo, rodar 11 capítulos. Olha aqui, ó. Vocês viram, né, que a igreja de Jesus Cristo é feita de pedras vivas. Não é isso? É edificada por pedras vivas. Lá, o povo da época, eles queriam um caminho para chegar a Deus, aos céus, sem passar por Deus, porque eles não submetiam a Deus. Eles não aceitavam a Deus como o superior, né? Então, a palavra diz assim, ó, no verso 3, disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa.
disseram: vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, o que acontece? Deus vem e traz a palavra, né? Eu sou, né? Deus fala o seguinte, olha, ele traz a lei, traz o caminho, mas aí alguém fala o seguinte, né? Eu não me submeto a Deus. E vou chegar ao céu sem precisar de Deus. Quando alguém busca outro caminho, que não Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, a diferença é muito grande. Olha só, enquanto Jesus, a palavra diz, que ele fez a sua igreja, a casa espiritual, com pedras vivas, né? E as pedras vivas somos nós. Cada um de nós somos específicos, né? Somos diferentes um do outro, né? Não somos necessariamente iguais. Você tem um dom, outro tem outro dom, tem um talento. Deus foi fazendo cada um segundo a sua vontade. Mas em Jesus Cristo nós somos iguais. Nós somos diferentes, mas iguais, né? E Deus nos juntou para fazer a igreja de Jesus Cristo. Aí, quem queria chegar ao céu, ele falou o seguinte: vamos fazer tijolos para substituir as pedras. Então, o que é a pedra? A pedra é da natureza. É Deus que fez as pedras. Foi Deus que fez as pedras. Alguém aqui, quando menino ou pequeno, usou estilingue para tirar pedras? Eu, por exemplo, né, vivi a minha infância, tive meus estilingues, né? E uma coisa interessante, né, que a gente morava em sítio e tal, não tinha lugar melhor para achar pedras para as atiradeiras do que na beira dos riachos, né? Você vai lá naqueles beiros de riacho, tem centenas, até milhares de pedrinhas, né, ali, né, que veio, não sei de onde, foi rolando e parou ali. E nenhuma pedra é igual à outra. Sabia disso? Assim como a nossa impressão são únicas, né? A minha impressão digital é diferente da sua, diferente da dele, ninguém aqui tem a mesma impressão digital. As pedras também são diferentes, né? E Deus usa os diferentes para, em Cristo, fazer a sua obra. O que é a Babilônia? A Babilônia vem da Torre de Babel. O homem, para chegar a Deus, ao céu, subir, ser mais alto que Deus, o seu nome ser célebre, né, que era essa a intenção, falou assim: vamos fazer com a nossa própria mão, nosso próprio esforço, tijolos. Como é que é tijolo? Tudo igualzinho, não é? Tudo na forma, tudo certinho. Então eles foram fazendo tijolos, queimando tijolos, para formar uma torre que levasse eles ao céu. Então, quando nós falamos da obra de Deus, Deus usa aquilo que Ele criou. O homem, quando ele quer, né, desviar de Deus, ele cria jeitos para chegar, né, a Deus, ao céu, mas jamais ele vai chegar. O que a palavra diz que aconteceu? Deus desceu, confundiu toda a linguagem e espalhou todo mundo. Então, nada do que era o sonho daquela cidade se concluiu. Mas a Babilônia é isso, né? Quando nós comparamos a obra de Deus com a obra do homem, existem muitas Babilônias querendo construir jeito para chegar ao céu sem passar pela igreja de Cristo. Amém? A igreja de Cristo é feita por nós que somos gerados em, né? Criação de Deus, como a pedra é uma criação de Deus, e nenhuma pedra é igual à outra, também nós somos pedras vivas. Também nós não somos iguais uns aos outros, mas cada um de nós tem uma particularidade que o outro não tem.
Às vezes você pode achar que a pessoa que está aqui, olha, aquela pessoa lá, canta bem, faz, né, toca a guitarra, faz a bateria, e tem um dom, né, isso, aquilo. Mas, irmãos, você também tem um dom que ninguém sabe, às vezes está quietinho, mas você tem talentos que você se encaixa na igreja de Deus, na casa espiritual que foi edificada. Precisa você, como pedra viva, cada um de nós, ocupando exatamente aquele lugar. Às vezes, eu gosto muito de apreciar a natureza, né? Às vezes nós olhamos para determinadas criaturas de Deus e falamos assim, meu Deus, o que o Senhor fez aqui, né? Você fica espantado com as esquisitices que às vezes a gente vê. Uma vez, né, eu me lembro que os meninos eram pequenos, a gente morava no Rio de Janeiro, e fomos lá na praia da Urca, né, naquele do Pão de Açúcar lá, né? E estava lá na praia, bem gostoso, os meninos eram pequenos, de repente apareceu um siri, né, andando lá de lado, né? Um negócio esquisito, assim, eu nunca tinha visto assim, de perto, assim, né? Eu falei, olha que coisa mais estranha, né? Daqui a pouco eu olhei, ele sumiu. O que aconteceu? Voou? Não, ele se enfiou na areia. Irmão, às vezes você fala o seguinte, né? Ah, eu sou mais bonito que aquele, mas aquele lá tem um atributo que você não tem. Eu quero ver quem é que se enfia na areia e fica lá, que nem aquele siri, e na boa, né? No habitat dele. Irmão, tem gente, por exemplo, né? Que fala assim, por exemplo, você olhar para uma minhoca, fala assim, meu Deus, por que foi criar a minhoca, né? Você não sabe, né? A minhoca, o que tem? Não tem neveta, não tem nada, né? Come terra. E é hermafrodita, né? Você, meu Deus, que criação. Agora, se você estudar a minhoca, você vai ver que elas vivem lá enfiadas na terra. Mas o fato dela comer terra, ela faz com que aquela terra se torne oxigenada e a terra muito produtiva. Então, às vezes, irmão, nós estamos falando da esquisitice, né? Alguma coisa que você não tem, então, mas Deus, Ele faz as coisas perfeitas. Eu e você não somos iguais, com certeza. Mas eu não sou melhor que você não é melhor que eu, cada um de nós somos especiais para Deus. Deus quer cada um no seu pedaço, cada um no seu habitat, cada um na sua função. Você está aqui hoje, está ouvindo a palavra, tem muitas pessoas que se dizem muito mais importante, mas não está ouvindo a palavra que você está ouvindo. E Deus vai fazer essa diferença. Por quê? Porque é isto. Nós temos que entender que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Você e eu, cada um de nós, somos importantes para Deus. Por mais que você se acha, né, que você não tem valor, porque que sou eu, né? A minha casa, a minha vida. Não. O seu coração, a sua fé, aquilo que Deus colocou dentro de você, que você crê, vai fazer a diferença. Uma pessoa, pode ser que poderia todos os pastores da vida levar a palavra para ele, poderia não ser alcançado. Mas lembra daquela menininha lá, aquela menina lá do povo judeu que estava lá, foi levada no cativeiro, trabalhava com Naamã. Quem era aquela menina? Aquela menina, uma serva, não era uma menina, não era nada assim que pudesse falar que tinha uma inteligência tremenda, mas ela conhecia Deus. E aquele general, né, tão importante, pegou aquela doença terrível, né, pegou a lepra. Então havia uma preocupação que aquela lepra não tinha cura e não tem como é que faz. E aquela menina, ela tinha o conhecimento para falar assim para a sua patroa, falou assim, olha, lá em Israel tem um profeta, e esse profeta, se levasse ele para aquele profeta, ele tem o poder, né, de purificar.
Então, aquela palavra daquela menina, com aquela fé dela, fez com que Naamã se dirigisse até o profeta Eliseu, né? A palavra que vocês conhecem, que chegou lá e queria que o profeta tocasse nele, que fizesse uma oração para o Deus de Israel. E o profeta Eliseu falou para o servo dele, fala para ele se banhar no Rio Jordão, né? E o cara falou assim, poxa, ele nem vem me receber. Enfim, mas sobre essa palavra, ele foi e se banhou no Rio Jordão e foi purificado. Uma menina, o que tinha aquela menina? A fé, o conhecimento da palavra. Que é isso que nós precisamos. Saber que Deus existe, que há Deus em Israel, né? Caia fogo do céu, queima esse altar, né? Mostra para as pessoas que tem Deus em Israel, amém? Então, irmãos, o que somos nós, né? Então, agora que você já sabe que nós temos valor para Deus, né? Que nós somos importantes para Deus, nós estamos falando o seguinte, havia um propósito de Deus quando Ele criou o mundo, né? Com Adão, e a palavra diz que todo dia, à tarde, né, às 6 horas da tarde, no viramento do dia, ele vinha ter relacionamento com o homem. Mas depois que o pecado entrou no mundo, Deus, né, o homem perdeu esse contato com Deus por conta do pecado. E a partir daí, Deus foi fazendo aliança com o seu povo. E aí chegou ao ponto que quando ele começou com Abraão e falou assim, olha, eu vou te dar uma grande nação, o teu povo vai herdar Canaã, terra prometida, mas antes de herdar a Canaã, o teu povo vai passar no cativeiro, né? E ele já profetizou para Abraão que ele passaria por aquele cativeiro. Chega um momento, né, depois do cativeiro, né, Moisés é chamado para libertar o povo do Egito. Então Moisés era o homem, é o líder para governar aquela retirada do povo do Egito. Mas Deus deu a ordem para que Moisés, né, escrevesse a lei, né? Será que é comigo aqui? Não, tem alguém tocando. Aí Moisés deu a ordem para escrever o livro da lei. E Deus, ele colocou ali com clareza, né? Quando ele deu a lei, o livro da lei, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, até que havia a lei, as pessoas não tinham que enfrentar, né? O pecado não tinha força porque não tinha lei. Mas quando aconteceu a lei apareceu, é a mesma coisa que colocar, essa rua não tem sentido, tanto faz você descer como subir. Mas no momento em que a prefeitura colocar uma placa de sinal único aqui, se quem entrar na contramão vai ter multa. E assim que a lei veio, a lei falou o seguinte, o salário do pecado é a morte. Mas, como Deus é muito cuidadoso, né, Ele criou também, né, a expiação dos pecados. Ele criou uma forma de que as pessoas que pecassem, se você pecar, o salário do pecado é morte, vai ter que morrer. Porém, pode morrer alguém no seu lugar. Deus criou a possibilidade de oferecerem a vida de um animal, por exemplo, né? Uma ovelha sem mácula, né? E aí, irmãos, quem ia fazer esses sacrifícios para a expiação dos pecados? O sacerdote. Então, Moisés era o líder espiritual que trazia ali toda a palavra, a direção de Deus. Mas Deus nomeou, naquele momento, Arão, o seu irmão, como sacerdote. Foi o primeiro sacerdote, né, que é instituído por Deus. E qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote era receber as pessoas que vinham até ele. Eu pequei, né, e quero expiar os meus pecados. Para expiar os pecados quer dizer ser coberto ter aqueles pecados ali coberto pelo sangue de um animal, né, sem mácula e tal.
Então ele tinha que trazer um animal. Então eu quero agora que o Douglas, faça uma gentileza, alguém pudesse projetar para mim. Eu vou mostrar para vocês o cuidado de Deus, né? Desde então, para que as pessoas que pecassem tivessem não tivesse a morte como estava determinado na lei, né? Ali é o tabernáculo, tá? Quem já viu o tabernáculo sabe que essa parte aqui, ó, onde estão os animais, é o átrio. Por isso que quando nós entramos no átrio do Senhor, né? Nós entramos nesse lugar olhando para o tabernáculo, né? Onde estão os animais que trazem para o sacrifício. Tem a pia ali, que é uma bacia, onde você passa pela purificação da água e tal. Aí, lá dentro, naquele compartimento fechado, tem o lugar santo e o santo dos santos. Então, vamos lá. O tabernáculo, né? O tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, e esse tabernáculo ficava bem no centro do acampamento do povo de Deus. Ele tem lá o átrio, está vendo aqui todo aquele lugar fechado, fora daquele lugar, daquela tipo de um compartimento fechado ali, o lugar santo, o santo do santo, temos o átrio. Agora, passa a próxima imagem, por favor. Aqui, irmãos, nós temos aqui o santo lugar e o santo do santo. O santo lugar, aquela primeira parte fechada, é um compartimento de 5 por 10, retangular. E o lugar santo do santo é aquele lugar menorzinho que é um quadrado, que é 5 por 5. Então, Deus é tão cuidadoso que ele falou o seguinte: ali no santo lugar vai estar a mesa da proposição, onde vão estar lá os 12 pães das 12 tribos, que representam as 12 tribos. Vai estar também o catsais, que tem 7 lâmpadas, e essas lâmpadas estão ali, né, queimando no óleo do Espírito. Então tem todo um significado, né, para aquela situação ali. E ali, naquele lugar, era também queimado o altar do incenso. Tá. Então esse é o santo lugar. Agora, no santo do santo, é o lugar em que o sangue, porque quando trazia a oferta, né, as gorduras dos animais eram queimadas como oferta a Deus. O sangue, né, ele era aspergido sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança está lá dentro com a tábua dos 10 mandamentos. E sobre a Arca da Aliança, eles aspergiam o sangue da oferta, daquela vida que ceifou, para que o pecado pudesse ser apagado. Irmãos, Deus é tremendo. Ele faz tudo de uma forma muito exata. E naquele lugar, que é o santo do santo, só o sumo sacerdote, poderia entrar. E esse sacerdote que entrasse lá, ele tinha que estar purificado. Ele não podia ter uma mancha, não podia ter nada. Se ele entrasse ali, naquele lugar, ele morria imediatamente, porque estaria na presença de Deus. E só para entrar na presença de Deus, só o sacerdote purificado que podia entrar. Então, só um representante do povo inteiro. Vocês perceberam? No átrio fazia o sacrifício, queimava-se a gordura dos animais, pegava-se o sangue, e entrava no santo lugar, tinha os pães da preposição, tinha lá toda a simbologia, e no santo do santo, aquele lugar, só o sacerdote poderia entrar. Irmãos, quando Jesus, antes de entrar, de falar, quando nós falamos, né, da morte de Jesus na cruz, nós falamos que naquele momento que Jesus morreu na cruz, muitas coisas aconteceram naquele momento. A palavra diz que o véu se rasgou de cima e embaixo. Naquele momento houve terremoto, o dia tornou-se noite,
no cemitério, os mortos saíram dos túmulos. Então, houve grandes coisas. Mas o mais importante que eu quero destacar aqui para nós, nessa pregação, é que naquele dia, o véu se rasgou. Pastor, que véu é esse? Está vendo aquela, parece uma cortina azul? O que a gente chama de véu é uma cortina de 10 centímetros de espessura. Poderia dizer, ó, vocês estão vendo a minha mão para cá? 10 centímetros. Pensa você, quando a gente fala, o véu se rasgou. Olha, alguém foi lá e rasgou o véu. Não! De cima para baixo. O céu, né? Aquele que está lá no céu, é quem veio e rasgou o véu. Porque nenhuma pessoa, nenhum humano teria condições de rasgar o véu, não fosse Deus. Naquele momento, o véu se rasgou de cima para baixo. Está dizendo o seguinte, que Deus desceu para rasgar o véu que separava o homem de Deus. Naquele momento que Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou para que eu e você agora não precisamos mais do sacerdote. Deus falou o seguinte, aquilo que eu tinha lá no início com Adão, que eu tinha maior alegria de falar com o homem, agora está liberado. Agora, quando Jesus lá na cruz falou assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, que ele expirou, né? Naquele momento, tudo aconteceu. O véu se rasgou, isso quer dizer o quê? Quer dizer que agora nós podemos entrar lá no Santo dos Santos, que é no lugar lá de comunhão com Deus, lá na sua casa, aonde você estiver, no seu particular com Deus, e você não tem aquela preocupação que você tem que ser o sacerdote. Aliás, nós fomos chamados já de sacerdotes. Nós somos sacerdotes, fomos chamados para sermos sacerdotes. Então, qual que é a função do sacerdote? Então, primeiro, né, nós somos representantes de Deus, eu e você, não é o pastor. O véu se rasgou e nós agora temos acesso a Deus. O véu se rasgou não é qualquer coisa, não é você pegar um véu e rasgar, não. Aquele véu ela tem 10 centímetros de espessura, 18 metros de altura. Para que eu e você pudéssemos entrar na presença de Deus, foi Deus que preparou isso. Não foi qualquer um. Para quê? Para que a gente pudesse chegar na presença de Deus, pudesse falar com Deus, é tudo que Deus quer. Então, irmão, quando a palavra que nós estamos estudando aqui, fala do sacrifício do sacerdócio santo, por que nós somos chamados, então, de pedras vivas, sacerdócio santo? Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Amém? Então, nós temos uma missão. Como Igreja de Cristo, nós somos a casa edificada, somos edificações da casa de Cristo, como pedras vivas, sacerdócio santo, para fazermos sacrifícios espirituais. Aí você fala assim, pastor, tem muita coisa no mesmo dia. O que é esse sacrifício espiritual que Deus espera de mim? Que sacrifício é esse? Assim como o sacerdote era o responsável para fazer com que acontecessem os sacrifícios, nós somos sacerdotes de Deus, somos sacerdotes santos, para oferecer sacrifícios espirituais. O sacrifício espiritual começa pelo sacrifício do corpo. Tá? Quer dizer que nós vamos ter que sacrificar o nosso corpo? Sim, mas não da forma com que você está pensando. O sacrifício do corpo, que Deus espera que a gente faça, conhecendo a sua palavra, começa pelos seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado.
Quando nós começamos a falar no sacrifício que Deus espera que a gente faça, sacrifício espiritual, é que a gente coloque o nosso corpo debaixo da vontade de Deus. Sacrifique o seu corpo. Faça com que o seu corpo seja bom. Faça com que os seus olhos sejam bons para que todo o seu corpo seja iluminado. Isso aí é sacrifício espiritual. E quando Deus está trazendo essa palavra para nós temos que falar o seguinte: tem muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, ainda está com o olho no poder, está com o olho na ganância. E aquilo ali gera uma porta para que o mal opere na vida dele. E Deus está falando assim: comece com o sacrifício do corpo pelos seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, será iluminado, né? A palavra diz também, né, que nós temos que olhar para as coisas do alto. E os nossos olhos é que nós vamos dirigir os nossos olhos para as coisas boas. Nós vamos parar de ficar vendo só coisas ruins e começar a desprezar aquilo que é ruim para poder valorizar as coisas boas que Deus colocou em nosso redor. Uma outra coisa, quando ainda no sacrifício do corpo, né, nós temos que controlar a nossa língua. Porque a língua, segundo o Tiago fala, com ela nós bendizemos, mas com ela nós maldizemos. Nós abençoamos, mas amaldiçoamos também. Então, nós temos que oferecer como sacrifício espiritual o controle da sua língua. Vem aquela vontade de você falar uma coisa, você fala assim: não vou falar. Eu vou fazer esse sacrifício e vou segurar a minha vontade de falar. Porque, às vezes, irmão, nós machucamos, porque nós sentimos uma vontade tremenda de falar aquilo que Deus está falando. O seguinte: sacrifício espiritual, controle a sua língua. Porque use ela para edificar, use ela para abençoar, né? Para trazer aquilo que é bom, que vai edificar a vida do teu irmão, né? Uma outra coisa que Deus está falando como sacrifício do corpo: as suas mãos. As suas mãos operem coisas boas. Que você não use as suas mãos para fazer nada que não seja para abençoar. Porque as nossas mãos sejam produtivas. Que as nossas mãos sejam coisas para o bem. Porque quantas mãos foram usadas para tirar vidas? E o Senhor não deu para nós essa condição. O Senhor é Deus da vida. Ele não deu para nós o direito de tirar a vida de ninguém. Mas tem muitas pessoas que falam: pastor, né, que as suas mãos sejam bênção. Então isso aí é um sacrifício do corpo, sacrifício espiritual. Outra coisa, a sua mente, o seu intelecto. Quantas pessoas têm um QI alto, mas não usa nem isso para abençoar a sua igreja, a sua comunidade? Então, usa o seu intelecto, né, como sacrifício para construir soluções para aqueles mais necessitados. Então, nós podemos fazer sacrifício espiritual do nosso corpo, sim, né? Quando nós falamos aqui, ainda nós temos aqui a questão do sacrifício também para o sustento da obra. Essa obra aqui, graças a Deus, o Senhor tem enviado aqui pessoas que nós temos sustentado todos os custos para manter. Mas assim, tem pessoas que elas não têm esse entendimento. Tem pessoas que é aquele crente que só sabe falar assim: dá-me, né? Só para mim. Quando que você vai, né, fazer um sacrifício espiritual para o sustento da obra, para experimentar a palavra de Deus que diz assim, ó: dai e dar-se-vos-á. Né? Boa medida, redobrada, sacudida e transbordante. Na mesma maneira que você medir, você será medido. Experimente isso. Tem muitas pessoas que sabem fazer o bem, mas não faz. E Tiago 4,17 fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Então, irmão,
quando nós somos chamados para sermos sacerdotes santos, nós temos que oferecer aquilo que a palavra diz, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha que proposta linda, né, que Deus está trazendo para nós. E tudo isso aqui faz parte daquilo que Deus espera, né? Qual é o propósito que Deus me chamou para ser sacerdócio santo? Para oferecer sacrifícios espirituais a Deus, sacrifícios agradáveis. Não é só esperar receber. Começa a pensar que Deus é um Deus que nos abençoa, né? A sua semeadura tem uma colheita 30, 40, 60 e 100 por 1. Aquilo que você faz para Deus, Deus faz para você. Aquilo que você faz sem querer ser troca, Deus, Ele não deixa você voltar com as mãos vazias, porque Deus, Ele é um Deus que abençoa. Essa palavra que eu falei para você, dai e dar-se-vos-á, né? É um rema na minha vida, né? Desde que eu conheci a palavra de Deus, que eu tenho, assim, maior alegria na minha vida de fazer tudo que eu puder para Deus, porque eu sei que Deus é tão maravilhoso e nunca deixou faltar nada. E por isso a gente faz, não porque é para receber, mas porque Ele faz tudo por nós. Então, quando eu estou falando aqui, já caminhando aqui para o fim, né, nós temos aqui Deus, desde o princípio, né, Ele tem um desejo de que o homem tivesse um relacionamento com Ele. Desde o princípio ele já tinha esse relacionamento com Adão, e ele perdeu por conta do pecado, né? Adão não tinha mais contato com Deus. Aí com a vinda, né, na plenitude dos tempos, na vinda de Jesus, o véu se rasgou, e Deus volta a ter novamente a condição de nos receber, né, diretamente. Isso, né? Isso é muito importante. Então, mas Jesus, Ele fala, enquanto a palavra aqui fala para nós sermos sacerdotes, Jesus fala o seguinte, mas também temos que ser sal da terra e luz do mundo. Pensa você nessa palavra. Deus falando para nós sermos sacerdotes e também sermos sal da terra e luz do mundo. Então, muitas pessoas falam o seguinte, para eu ser sacerdote, eu tenho que pregar, e eu não sei, não tenho dom para pregar. Irmãos, Deus não falou assim, Jesus não falou lá em Mateus 5,13, né? Vós sois o sal da terra, vós sois os pregadores da terra. Ele falou que nós somos o sal da terra. E a palavra diz que o sal da terra, né? Quando ele dá essa palavra, ele fala o seguinte, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada serve, senão ser lançado fora. E vós sois também a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, Jesus vem e fala para nós que eu e você somos sal da terra. Muita gente, quando eu falava assim de sermos sacerdotes, falava assim, olha, eu tenho que ser um pregador. Não! Jesus não falou, sede, né? Ele falou, sede o sal da terra, a luz do mundo. Ele não falou assim, sede um megafone. Mas que a minha vida pregue o Evangelho. Amém? Que a sua vida pregue o Evangelho. Então, quando nós temos que ser sacerdotes, não preciso falar. A minha vida tem que falar por mim. Então, quando nós falamos nisso, essa é a responsabilidade que nós temos. Porque o sal, ele tem a função de restaurar, né? De trazer, de dar, conservar a vida. Porque vocês sabem muito bem, né, que o sal, antigamente, quando não tinha geladeira, as pessoas salgavam, né, a carne para poder resistir no tempo. Ainda hoje existem muitas carnes secas, né, salgadas, para poder conservar. Então, o sal é o que conserva. Então, nós somos chamados para ser aquele que conserva a vida, aquele que traz, né, as pessoas ao alimento a condição de não se deteriorar.
Quando as pessoas têm o conhecimento da palavra, quando a pessoa tem um entendimento que ele tem um propósito de ser sal, é muito importante. Por quê? O sal, ele não só é aquele que conserva, né, para não estragar, para não perecer, como ele também dá um sabor. E quer ver uma coisa interessante do sal? O sal, ele não pode aparecer. Não é verdade? Se você fizer uma comida e todo mundo falar assim, tem sal, estragou a comida, não é verdade? Faltou sal, estragou a comida. Ainda dá para colocar sal, tudo quanto tem muito sal. Então o sal não pode aparecer. O sal é uma bênção, nós somos feitos para ser bênção, mas não para aparecer. Amém? Não queira aparecer, porque se você aparecer, você vai estragar. Importa, né, que tu cresças e eu diminua. Amém? Como é que nós vamos ser sal? No poder de Deus. É o nome dele que tem que ser exaltado na nossa vida. Nós não podemos aparecer. Quando a pessoa quer ser sal e quer se aparecer, estraga tudo. Ninguém é abençoado. Mas quando você entende que você como sal, Deus vai te usar no poder dele. O nome dele vai ser glorificado, então você vai ser sal e luz. Porque a Bíblia fala assim, que brilhe assim a sua luz, para que as pessoas vejam a sua boa obra e glorifiquem o nome do Pai que está no céu. Amém? Então, irmão, Deus não nos chamou para serem pregadores. Jesus não falou, sede pregadores. Falou, sede sal e luz. Tá bem? Então, a nossa vida tem que ser a palavra que prega o Evangelho. A nossa vida, infelizmente, nós sabemos que existem muitas situações que coisas que o diabo trabalha para poder entristecer a obra de Deus. Eu tive um conhecimento, né, de um testemunho de um casal de evangelista. Tanto ela como ele tinha um chamado muito forte para o evangelismo. E o rapaz, ele era muito habilidoso. Quando ele subia lá no púlpito para fazer o evangelismo, né, muitas pessoas se convertiam, e aquela moça também tinha um poder missionário e tal. E os dois, né, se conheceram, isso é real, tá? Isso é real. Os dois se conheceram e acabaram casando, constituindo família. E aí, essa pessoa que deu testemunho disse que encontrou eles, depois de um certo tempo no evento, encontrou ela, falou assim, ué, cadê o maridão? Eu falei, sei lá. Como assim, sei lá? Você não sabe onde seu marido... Falou, não, nós não somos mais casados. O que aconteceu? Ela falou assim, olha, infelizmente, né, enquanto lá no púlpito era uma bênção, era como é precioso, irmão, andar junto a ti, né? Chegava em casa, ele batia na mulher. Chegava em casa, ele espancava a mulher. Então, irmãos, como é que eu posso ser uma pessoa aqui de um jeito, uma bênção, e lá em casa ser uma pessoa que não acontece nada daquilo que eu preguei? Se vocês verificar, nós temos mais de 40 milhões de crentes desviados. De cada 10, 7 são porque desapontaram com os seus pais. Filhos que viram os pais na igreja, uma coisa, mas lá em casa era outra coisa. Falou assim, então não funciona. Então não funciona. Então nós temos que ser exemplos. Temos que ser exemplos. Deus está preparando um avivamento. E esse avivamento, irmãos, começa dentro de casa. 1 Timóteo 5,8 diz assim, ó, se você não tem cuidados com da sua casa, né? Você é pior, você negou a fé e é pior que o ímpio, o descrente.
Então, a palavra de Paulo a Timóteo fala assim, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente o da própria casa, tem negado a fé. Então, Deus está falando o seguinte para nós, escuta isso aqui. O avivamento começa com famílias curadas e restauradas. O avivamento começa dentro de casa. Se você está na igreja e tem um ministério correndo que nem maluco para lá e para cá, olhe para dentro da sua casa. Começa primeiro com os da sua casa. Porque de aqui adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua família. E Deus está falando que vai ser cobrado. De cada 10 pessoas desviadas, 7 são filhos de crentes que viam os pais na igreja uma coisa, em casa outra. Então, as pessoas podem se enganar. As pessoas podem falar, poxa, que bênção essa pessoa, né? Mas quem vive lá no dia a dia sabe exatamente como é que é. E Deus também está vendo. Então, irmãos, Deus está falando o seguinte, né? Ele está levantando homens nobres, mulheres nobres que vão gerar filhos nobres. O exército de Deus, para poder fazer um avivamento, é um exército curado, restaurado. Por isso o véu se rasgou. Por isso o véu se rasgou. Então, não temos que temer, nós temos que rasgar o nosso coração para Deus. Se nós temos pontos para ser tratados, nós temos que ir até Deus. O Senhor nos trata, o Senhor nos cura, nos restaura, e Ele está nos chamando para ser o sal da terra, a luz do mundo. Como é que nós vamos ser sal da terra e luz do mundo se nós não tivermos primeiro curado? Amém? Eu vou convidar aqui a banda a voltar aqui para encerrar com esse louvor. Fica em pé, por gentileza, a igreja.